Oi pessoal, tudo beleza? Hoje vamos falar da aula 6, que é baseada nas canções do exílio. Então por isso estamos exilados aqui em Seropédica, nesse campus maravilhoso da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, nessa parte bem específica, onde fica o lago, onde a natureza se mostra bastante exuberante, para falarmos desse poema tão ilustrativo da poesia romântica do Brasil e que tanto exalta a natureza do país. Para falar das canções do exílio, convém citar inicialmente o texto matriz, ou seja, a canção do exílio originária e que, consequentemente, propiciou os seus desdobramentos literários ao longo de nossa história cultural. Passemos à leitura inicialmente da Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Mais do que um simples poema, a Canção do Exílio se tornou um patrimônio cultural brasileiro. Por quê? Foi um texto publicado num momento muito peculiar da história do Brasil, quando havia um projeto político de construção da identidade nacional. Como você sabe, o Brasil se emancipou de Portugal em 1822. Então isso propiciou para autoridades políticas de então e para os intelectuais associados a determinadas concepções políticas a construção da identidade nacional, um projeto político que se desenhou muito especialmente durante o Império de Pedro II, para que o Brasil tivesse uma cara própria e definitivamente se diferenciasse de Portugal, a antiga pátria-mãe. A natureza foi tomada por esse projeto político como um símbolo de distinção nacional. Por isso, vocês podem retornar ao poema e verificar que já no seu primeiro verso há uma referência muito direta à natureza. Minha terra tem palmeiras. Notem que a declaração aí, feita pelo sujeito lírico, não se volta exclusivamente sobre o sujeito, sobre a sua realidade interna, mas sim sobre a sua terra, né? A terra que lhe pertence, né? E a qual ele pertence, que é uma terra prodigiosamente caracterizada pela natureza. A palmeira, o sabiá, as estrelas, o céu e tudo que lhe diz respeito. Nesse poema, Gonçalves Dias faz uma grande exaltação à natureza pátria. Ao escrevê-lo, ele estava em Coimbra, Portugal, daí o emprego dos advérbios que vão indicar aqui, no caso do poema, aqui em Portugal, lá, Brasil. Vejam o seguinte, sabiá é uma palavra que gramaticalmente se classifica como substantivo comum. Entretanto, em todas as vezes que ela aparece no poema, a sua grafia da letra inicial é com um S maiúsculo. Vocês sabem que a inicial maiúscula é um indicativo de substantivo próprio. Então, qual seria a razão desse pequeno detalhe? A razão é uma afirmação da nacionalidade apresentando esse sabiá num patamar de destaque. Esse sabiá não é um sabiá qualquer, é o sabiá representante da natureza brasileira. É um sabiá símbolo do Brasil. Logo, ele deve ser grafado de forma distintiva, com a sua inicial maiúscula. Então, isso já é um indício de afirmação da nacionalidade, da valorização do nacional. Agora percebam o seguinte, o Afrânio Coutinho,
um crítico literário do qual vocês ouviram falar lá no curso de Literatura Brasileira 1, organizou um estudo da literatura brasileira que era uma coleção intitulada A Literatura no Brasil. Há nessa coleção um estudo dedicado ao Gonçalves Dias que diz o seguinte: existem aproximadamente 40 espécies de sabiá. A única espécie que se caracteriza pela ausência de canto, quer dizer, a espécie de sabiá que é muda, é a espécie que também se caracteriza por pousar na palmeira. É como se esse tipo de sabiá tivesse na palmeira o seu habitat natural. Então percebam o seguinte, o sabiá que pousa na palmeira, cientificamente falando, é o sabiá que não canta. O Gonçalves Dias era um homem com uma erudição fora do comum, um homem muito culto, e ele tinha um profundo conhecimento de botânica e tinha um profundo conhecimento de zoologia. Portanto, a gente pode perceber que ele sabia, né, que havia um sabiá que pousava na palmeira, que era o sabiá que não cantava. Então, o que Gonçalves Dias pretende dizer ao afirmar minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá? É que a terra brasileira é tão prodigiosa, a terra brasileira é tão repleta de virtudes, que faz cantar até mesmo um pássaro que por um condicionamento biofísico não canta. A isso, pessoal, se dá o nome de ufanismo nacionalista ou nacionalismo ufanista, porque a exaltação do país se faz de maneira bastante apaixonada, se faz de maneira idealizada, a ponto de exaltar, né, as peculiaridades nacionais a partir de uma extrapolação científica. Esse é o ufanismo de Gonçalves Dias. Bom, a cultura do romantismo, ela se tornou cultura oficial do Brasil durante boa parte do século XIX. Né? Ainda hoje, o modo de ser e de pensar do brasileiro deve muito à ideologia do romantismo. Então, o que nós vamos verificar com o passar do tempo, especialmente no século XX? Que autores ligados ao modernismo escreveram uma série de reproduções da Canção do Exílio, numa relação que a gente conhece como intertextualidade. A intertextualidade, você que está me vendo já sabe, que é o diálogo, né, a referência direta ou indireta que há entre dois ou mais textos. Então a gente verifica no século XX que diversos autores ligados ao modernismo escreveram versões da Canção do Exílio. E na aula 6, como vocês podem conferir lá na plataforma, a gente percebe a diferença da paráfrase, da paródia e da estilização. Aqui nesse breve resumo de hoje, eu vou mostrar exemplos para vocês dessas vertentes intertextuais, mas o que é principal para nós é chamar a atenção para a grande quantidade de versões que a Canção do Exílio recebeu. Essa grande quantidade de versões de um poema confirma inicialmente o seguinte: o quanto esse poema, que inspira versões, é um poema importante para a literatura. Ele é um símbolo. E o quanto esse poema e a cultura que ele representa foram contestados, foram rasurados, foram redesenhados com o passar do tempo. Nós já falamos aqui, acredito que diversas vezes, que na base da concepção modernista, na base da ideologia modernista, nos fundamentos da cultura modernista, está uma revisão da cultura e da história do Brasil. O intelectual modernista pretende reescrever os símbolos da civilização brasileira. E nisso vai entrar de maneira decisiva a reescrita da Canção do Exílio. Por quê? Porque a Canção do Exílio é o grande símbolo de uma determinada cultura literária
que se estende a uma cultura política, a uma concepção da própria nacionalidade, da natureza do país, e que se estende a uma concepção da própria população e por aí vai. Então eu vou passar, né, agora nesse segundo momento, a uma breve recapitulação de uma parte do hino nacional brasileiro. Então passemos aí à próxima leitura. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Como vocês podem notar, aparecem algumas expressões nesses versos que nós acabamos de ler, marcadas entre aspas. Isso significa que elas foram extraídas diretamente da Canção do Exílio, original de Gonçalves Dias. Então percebam que aí há uma paráfrase. O que é uma paráfrase? Em linhas gerais, a paráfrase se caracteriza pelo seguinte: se fizer uma paráfrase de um texto qualquer, eu vou escrever a mesma coisa, ou seja, vou preservar o sentido do texto original, substituindo apenas algumas palavras. Vocês podem notar que o autor da letra do hino, né, o Francisco Osório Duque Estrada, ele não fez propriamente uma substituição de palavras, mas ele fez um arranjo na forma. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Lembrem-se lá do Gonçalves Dias. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Ora, várzeas e campos são termos sinônimos. Voltando para o hino. Nossos bosques têm mais vida. Está lá na Canção do Exílio. Nossa vida em teu seio mais amores. Então, há uma pequena substituição e, consequentemente, há um arranjo. Mas o sentido original foi preservado. Porque qual é a intenção do hino nacional brasileiro? Também é fazer uma exaltação da pátria. É aquilo que se verifica lá em Gonçalves Dias a partir do elemento da natureza. Partamos então agora para a leitura de um terceiro texto para verificarmos uma outra versão da Canção do Exílio de Gonçalves Dias e também um outro tipo de escrita intertextual. Canção do Exílio facilitada. Lá, sabiá, papá, maná, sofá, sinhá, cá, bah. Ainda que não pareça, a Canção do Exílio facilitada também preserva o sentido da Canção do Exílio original. Então vejam só, ela começa dizendo lá, ou seja, vamos lembrar de onde o Gonçalves Dias estava quando escreveu a Canção do Exílio original. Ele estava em Portugal, em Coimbra. Então quando ele faz referência ao lá, ele fala do Brasil. Lá, papá, maná, sofá, sinhá, quer dizer, lá tem tudo de bom, tudo de confortável, tudo de agradável. Cá, né, cá onde eu estou em Portugal, bah. Esse bah é uma interjeição que denota tédio, né? O sujeito está ali completamente entediado por conta da distância que caracteriza o local em que ele se encontra e a sua terra natal. A alegria mesmo, ele só encontra lá na terra onde ele nasceu. Então, por conta disso, a gente verifica que a preservação do sentido ocorre na Canção do Exílio de José Paulo Paes. Mas vocês podem notar aí um traço muito peculiar do José Paulo Paes, que é o quê? A escrita é sintetizada. A escrita é muito concisa, é muito resumida. Ele praticamente resume a Canção do Exílio a um conjunto de 10 palavras. Aí nós temos uma estilização. Nos seus estudos, meus caros alunos, vocês devem prestar atenção para as grandes semelhanças entre paráfrase e estilização, porque na estilização também há uma preservação do sentido. Só que o autor escreve de tal maneira peculiar que ele lança um estilo próprio naquele texto que ele está escrevendo, de modo que a Canção do Exílio de Gonçalves Dias
e a Canção do Exílio facilitada de José Paulo Paes não se podem confundir. Cada texto, apesar das evidentes semelhanças, cada texto guarda grandes particularidades. Então, se nós tivemos lá no Hino Nacional Brasileiro uma paráfrase de parte da Canção do Exílio de Gonçalves Dias, aqui em José Paulo Paes, com a Canção do Exílio facilitada, nós temos uma estilização. Percebam, José Paulo Paes é um poeta do século XX, muito afeito ao modernismo e, como tal, ele estará associado a esse projeto revisionista do modernismo. É claro que no seu texto, como comentamos aqui, há uma preservação do sentido, mas vocês podem notar que esse enxugamento da forma está de acordo com a ideia de revisão. Por quê? Porque o intelectual modernista acha que a literatura romântica é uma literatura muito palavrosa, é uma literatura muito retórica, né? De um discurso grandiloquente, de um discurso verborrágico, de um discurso hiperbólico. Aí o intelectual modernista vai fazer o quê? Ele vai secar esse discurso. Ele vai pegar o que é essencial e vai trabalhar em cima apenas do que é essencial. Bom, então acabamos de ver um outro exemplo de outra versão da Canção do Exílio, agora com a estilização. Passemos agora a um exemplo de paráfrase a partir de um texto do poeta Oswald de Andrade, que, como vocês sabem, também é um grande emblema do modernismo brasileiro. Vamos lá. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Bom, vejam o seguinte. Com a leitura desse pequeno fragmento do poema do Oswald de Andrade, nós temos um exemplo de paródia. A paródia se caracteriza pela subversão do sentido do texto original, a partir do qual esse texto parodístico foi escrito. O texto original de Gonçalves Dias faz uma afirmação das virtudes nacionais. Mas agora veja o seguinte, quando falamos em Palmares, que evento ou que fenômeno da história brasileira pode nos vir de maneira mais imediata à memória? Suponho que o Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi, lá em Alagoas, no nordeste do Brasil. Isso denota o quê? O tema da escravidão. A escravidão não é motivo para orgulho nacional, muito pelo contrário. É uma chaga, é uma mancha na história brasileira. Então percebam que Oswald de Andrade substitui Palmeira por Palmares, né? E Palmeiras e Palmares, em termos de botânica, são praticamente a mesma coisa. Mas vai haver aí uma alteração semântica que caracteriza justamente a troca da afirmação dos grandes valores, das grandes virtudes nacionais, pelo apontamento de uma das suas maiores manchas, que é a escravidão. Então, nós já percebemos aí no Oswald de Andrade uma intenção algo corrosiva de reescrita da Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Ou seja, eu vou pegar o texto original e dizer o seguinte, esse texto original aqui fala que o Brasil é muito bom, é muito belo, é muito maravilhoso, e agora eu vou mostrar aquilo que o Brasil tem de não tão belo, de não muito maravilhoso e de nada admirável. Nesse caso, a escravidão. Então percebam que o Oswald de Andrade toma o mesmo motivo, eu vou escrever sobre a pátria, ele toma uma dicção que chega a se assemelhar a de Gonçalves Dias pelo emprego de determinado vocabulário, já pelo primeiro verso, que é muito emblemático, minha terra tem, né? Minha terra tem palmares, mas a sua intenção aí é bastante diferente daquela que moveu Gonçalves Dias a escrever a Canção do Exílio. Então, se lá em Gonçalves Dias nós temos a escrita poética, obedecendo à ideia da exaltação da nacionalidade, em Oswald de Andrade nós vamos ter a escrita poética sendo movida pelo princípio da crítica a um dos itens da civilização brasileira,
a um dos aspectos que estiveram na base da civilização brasileira e de sua história, a escravidão, que aqui no Brasil durou mais de 300 anos. Então, com isso, pessoal, nós vemos um outro tipo de escrita intertextual, que é a paródia, que é a mais conhecida, né? Muitas vezes, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, muitas vezes o termo paródia é empregado, mas de forma algo incorreta, porque não corresponde a essa ideia de reescrita do sentido, né? De transgressão, de subversão do sentido. Então, com isso, nós temos mais um exemplo, e eu vou fechar agora com um poema do Carlos Drummond de Andrade, chamado Nova Canção do Exílio, que tem muito dessas três vertentes intertextuais. No poema do Carlos Drummond de Andrade, a gente vai ver paráfrase, a gente vai ver estilização e a gente vai ver algo de paródia também. Vamos a ele, Nova Canção do Exílio. Um sabiá na palmeira longe. Estas aves cantam um outro canto. O céu cintila sobre flores úmidas, vozes na mata e o maior amor. Só, na noite, seria feliz, um sabiá na palmeira longe. Onde é tudo belo e fantástico. Só, na noite, seria feliz, um sabiá na palmeira longe. Ainda um grito de vida e voltar, para onde tudo é belo e fantástico. A palmeira, o sabiá, o longe. Eu me recordo muito bem da primeira vez em que eu li esse poema. Eu já conhecia a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, já era um leitor de poesia, com alguma frequência, e já conhecia bastante bem a obra do Drummond. Mas ao ler esse poema, eu tive a sensação de não entender absolutamente nada. Por quê? Porque na ocasião eu o li de forma isolada. Vocês podem ver que em termos sintáticos, as frases formadas por muitos versos do poema do Drummond, elas não apresentam um sentido completo, elas não apresentam uma referência muito clara, né? Um sabiá na palmeira longe, estas aves cantam outro canto. Ficava pensando, o que isso significa? E não chegava a qualquer conclusão. Para chegar a uma conclusão mais ilustrativa, foi necessário ler a Nova Canção do Exílio, de Carlos Drummond de Andrade, em direta comparação com a Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Então, por meio dessa comparação direta, nós vamos verificar que a um só tempo o Drummond reescreve da mesma forma o poema de Gonçalves Dias, mas ele também reescreve esse poema de uma outra forma, a partir do apagamento de um de seus aspectos fundamentais. Mas vamos primeiro tratar das semelhanças. Por exemplo, peguem aí, inicialmente, os dois poemas, né, e tentem colocá-los lado a lado. O que é possível verificar? Que o poema de Gonçalves Dias tem 5 estrofes. O poema de Drummond também tem 5. A quantidade de versos nas estrofes do poema de Gonçalves Dias se dá da seguinte maneira: 4 versos na primeira estrofe, 4 versos na segunda, 4 versos na terceira, 6 versos na quarta e 6 versos na quinta estrofe. O que temos no poema de Drummond nesse sentido? 4 versos na primeira estrofe, 4 na segunda, 4 na terceira, 6 versos na quarta estrofe e 6 versos na quinta. Nós já podemos perceber uma grande semelhança formal. Mas, diferentemente dessa semelhança da mancha gráfica do poema, nós vamos verificar que o poema de Gonçalves Dias tem 117 palavras. O de Drummond tem 78. Então, nós já falamos aqui nesta aula a respeito do poema de José Paulo Paes, que o modernismo procura fazer um enxugamento da linguagem romântica, ou seja, o modernismo é mais conciso, o modernismo pretende dizer o essencial, o modernismo não deseja ser palavroso, porque ele, modernismo, entende que o romantismo foi. Então, além
desse enxugamento de palavras, nós vamos verificar que no poema de Drummond há um apagamento da subjetividade que é explícita no poema de Gonçalves Dias e é explícita em todo o romantismo. Vocês podem ver que o poema de Gonçalves Dias diz assim, primeira estrofe: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Está indicando a peculiaridade do canto, a diferença do canto das aves nacionais. Drummond, um sabiá na palmeira longe. Estas aves cantam um outro canto. Né? Volta para Gonçalves Dias. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Vem, Drummond, agora. O céu cintila sobre flores úmidas, vozes na mata e o maior amor. Drummond está condensando aos elementos fundamentais. Peguem o sentido da estrofe de Gonçalves Dias, vocês vão ver a mesma coisa. Voltemos a Gonçalves Dias na sua terceira estrofe. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Volta lá para o poema do Drummond. Só na noite seria feliz, um sabiá na palmeira longe. Mais uma vez, há uma condensação dos elementos fundamentais que caracterizam a terceira estrofe do poema do Gonçalves Dias, que caracterizam a felicidade que o eu lírico do poema de Gonçalves Dias registra. Quarta estrofe do poema de Gonçalves Dias. Minha terra tem primores que tais não encontro por cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Voltando ao poema de Drummond, ele vai dizer a mesma coisa. Percebam. Onde tudo é belo e fantástico, só na noite seria feliz, um sabiá na palmeira longe. Percebam que nessa mesma coisa, como eu disse, é lançada uma diferença. No poema de Gonçalves Dias, há uma recorrência da subjetividade. Né? Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Agora, nessa quarta estrofe que a gente acabou de ler. Minha terra tem primores que não encontro por cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. O Drummond, vocês podem perceber que ele está apagando do seu poema a subjetividade que é tão flagrante no poema de Gonçalves Dias. Então, que recurso textual ele vai empregar agora nessa quarta estrofe para deixar isso bem claro? Ele usa o verbo no futuro do pretérito, o verbo ser. Só na noite seria feliz. Então, essa conjugação verbal se aplica tanto à primeira pessoa, só na noite eu seria feliz, como também se aplica à terceira pessoa, só na noite ele seria feliz. Então, nesse pequeno detalhe gramatical, reside uma forte característica modernista, que é o quê? O apagamento do excesso. Não é o apagamento da subjetividade, não. É o apagamento do excesso de subjetividade, excesso esse tão comum na literatura romântica. Por quê? Porque por meio desse apagamento, o modernismo pretendeu fazer com que a poesia falasse de uma maneira mais ampla a respeito do que quer que fosse e não ficasse tão restrita ao universo particular do autor, né? A sua subjetividade mais específica, mais íntima. Então, nesse traço, em que o Drummond escreve praticamente as mesmas coisas que Gonçalves Dias escreveu, há uma diferença radical entre as duas concepções poéticas que se manifestam por meio dos textos. Fechando em Gonçalves Dias, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Em Drummond, ainda um grito de vida e voltar, para onde é tudo belo e fantástico, o sabiá, a palmeira, o longe. Então percebam o seguinte, para o intelectual romântico do século XIX, muito ligado ao tradicionalismo da sociedade portuguesa e brasileira, a figura do Deus cristão era central.
O intelectual do século XX, ele vai se colocar de uma maneira bastante questionadora a respeito de tudo, incluindo nisso os símbolos religiosos. Então, Drummond afasta a figura do Deus cristão para metaforizar isso numa espécie de energia universal, ainda um grito de vida, um grito de vida e voltar para onde tudo belo e fantástico, o sabiá, a palmeira, o longe. Então, meus caros alunos, se vocês me perguntarem assim, professor, esse poema do Drummond se caracteriza por ser uma paráfrase, uma paródia ou uma estilização? Eu vou responder a vocês que ele não se encaixa confortavelmente e de modo absoluto em nenhuma dessas três classificações, né? Ele vai reunir elementos das três. Aí alguém pode pensar assim, poxa vida, mas como é que eu vou explicar isso para os meus alunos? E se cair numa prova? Fiquem tranquilos, porque questão nenhuma de prova vai colocar um texto lá e vai dizer o seguinte, diga se esse texto é uma paródia, uma paráfrase ou uma estilização. Não é assim que as coisas acontecem. A questão vai selecionar uma determinada parte do poema, a questão vai fazer uma introdução, por exemplo, paráfrase se caracteriza por isso e aquilo. Então, destaque no poema de Drummond um verso que se caracterize por ser parafrásico ou algo do tipo. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. O importante é a gente ter uma compreensão cada vez mais alargada desses fenômenos literários, desses conceitos literários e que a gente saiba a aplicação mais exata deles em determinados momentos a partir de determinados textos. A gente não precisa ter uma visão absolutamente definitiva da aplicação desses conceitos, tá certo? Bom, meus alunos, então nós vamos encerrar por aqui, né? Esperando que vocês tenham compreendido bem algumas diferenças e também as semelhanças entre paráfrase, paródia e estilização, esperando que vocês também tenham tido uma visão algo ampliada da Canção do Exílio de Gonçalves Dias e de alguma de suas versões. Agora eu finalizo aqui, convidando vocês à contemplação ou para aqueles mais calorosos, até mesmo um mergulho. Um abraço e até a próxima!